Fala galera do canal, eu sou o Vitor Alves, seja bem-vindo ao canal Telha Senior. Se você está acompanhando o canal, deve estar por dentro aí das novidades que estão saindo sobre Go. A gente construiu uma aplicação serverless lá com Go, CDK na AWS, então bem bacana que a gente vai aprender além de Go também, infra com CDK na AWS, então vai ser bem interessante. Então toda a infra vai ser provisionada com Go também, então bem bacana. Aí a galera que gosta dos conteúdos de Node e tal, né, que a gente faz eventualmente aqui com Node, Nest e tal, pode se perguntar, mas tá, o que tem a ver o Dino aí no título com Go, né? Pô, what the fuck, né? O que tem a ver? Mas olha que interessante, tá? Abre parênteses aqui para essa fala aqui do Ryan Dahl, criador do Dino e do Node. É uma tradução livre minha, tá? Eu acho que o Node não é o melhor sistema para construir aplicações web de grande escala. Eu usaria Go para isso. E honestamente, essa é a razão pela qual deixei o Node. Foi a percepção de que, na verdade, este não é o melhor sistema para o lado server-side. Fica claro, pessoal, que o Ryan Dahl tem inclinações ali óbvias para fazer aplicações de alta escala, enterprise, high throughput, usuários concorrentes em massa usando a aplicação, usando o Go no comparativo com o Node, né? Fica claro. Então, por que diabos ele criaria o Dino, certo? Tem muita gente que vai atribuir isso a desavenças políticas com a governança do Node. Eu não vou entrar no mérito disso, até porque pode ser muito subjetiva a interpretação disso e tal, mas tecnicamente faz muito sentido o Dino existir e tem muitas influências do Go no runtime em si do Dino. E pela fala ali você já consegue inferir um pouco disso, porque o Ryan Dahl gosta bastante do Go e tal, da filosofia por trás do Go e tudo mais. Bora entender na prática quais são as nuances, o que o Dino em si parece bastante com o Go e por que o Dino tem grandes vantagens no comparativo com o Node e tudo mais. Bom, já tô aqui na home do Dino, tá? No site e tudo mais. E recomendo que vocês vejam, inclusive, os cases já em produção com o Dino, tá? Então, o Dino já é Enterprise Ready e tal. Essa versão 2 é relativamente recente, inclusive, essa versão 2 que saiu. Fez bastante burburinho aí na comunidade e tal. Inclusive, tá? Vale até uma observação aqui. O Dino hoje, ele é o repositório em Rush mais conhecido, tá? Então, que tem maior tração hoje, considerando, né, stars, usuários ativos e ecossistemas que usam um projeto em Rush e tal. E além disso, como eu falei, né, por ser Enterprise Ready, tem inúmeras empresas usando em produção, que é bem interessante, e já talvez você pode considerar usar o Dino, dependendo do cenário, do lugar do Node, por que não, né? Então já começa a levantar um pouco esse questionamento e tal. Isso é um detalhe que a gente pode ver em vídeo futuro e tudo, porque não é o foco desse vídeo aqui, tá? Fazer esse tipo de comparação. Mas o que é bem bacana também, tá? Então isso inclusive vem influenciando o Node e outros runtimes a suportar de maneira built-in TypeScript, né? Porque dependendo do cenário, você tá no Node padrão, o Node inclusive já vem, se não me engano já tá experimental isso ainda, mas você já consegue, por exemplo, fazer uma configuração com TS nativo usando o Node e tal. Enfim, mas isso já vem de maneira padrão no Dino. Então você não precisa, por exemplo, fazer uma série de instalações a mais para ter o TS ali rodando e tal, usando o TS Node, coisa do gênero. Uma outra coisa interessante também, e aí vai entrar mais no detalhe da influência do Go no Dino, é exatamente esse ponto aqui, ó. Se você tem visto os vídeos específicos de Go, você viu que tudo isso daqui, formatador de código, a maneira de como você vai rodar uma aplicação standalone e tudo mais, test runner, o linter, várias outras coisas, além do fato de tudo que você precisa fazer na linguagem, você não precisa de nada fora dela, então gerenciador de pacote, qualquer outro tipo de coisa, toda a parte de tooling, build tool, você faz com Go de maneira nativa usando a própria linguagem. O Dino, por influência do Go, vem exatamente com a mesma filosofia. Linter, test code formatter, várias outras coisas. Tem pontos específicos também, tá? Tipo, por exemplo, segurança, né, no Dino é bem diferente da maneira de como é pensado a filosofia de segurança no Node, tá? Você vai fazer, por exemplo, uma chamada que envolve system call, coisa do gênero, envolvendo I/O ou qualquer outra coisa que pode ser passível de um ataque, por exemplo, a partir de uma lib que você pega no NPM, o Dino vai tender a te proteger disso, por padrão também, então isso aqui é bem bacana. Enfim, e aí se a gente for considerar, por exemplo, pacotes específicos, né? Por exemplo, esse cara aqui, ó, que é bem famoso, o Express, né? Então quero instalar ali um roteador padrão HTTP, seja ele qual for, seja Fastfy, Express, qualquer coisa do gênero. Ele tem compatibilidade com libs do NPM, então você pode usar de maneira bem fácil aqui, bem tranquilo. Além disso, por ser feito em Rush e tudo mais, e por ter sido um runtime que não tem um legacy lá de trás também, né? Porque o legacy, querendo ou não, pesa bastante nisso. O Dino, ele acaba tendo um viés de performance maior do que o Node. Não que isso seja por si só grande coisa, tá? Mas é quando eu falo grande coisa, tá? Porque geralmente para as aplicações tradicionais que você costumeiramente vai fazer no seu dia a dia, o Node é bom o suficiente. Mas é um plus também, tá? É um plus também, querendo ou não. Tá, beleza. A gente já viu algumas correlações aqui envolvendo o Go e tal. É o seguinte, galera, ó. A gente vai pegar esse exemplo aqui. Esse é um exemplo de como você pode construir uma aplicação, né, usando um roteador HTTP, que é o Fiber. O Fiber no mundo Go, ele é inspirado inclusive no Express, tá? Então a gente tá com as duas docs aqui abertas.
e eu tenho o Dino e o Go instalado, obviamente. Então a gente pode fazer uma brincadeira aqui, tá? Então, bora pegar esse exemplo aqui, ó. Então, no Dino, o que acontece? Eu vou criar um touch main aqui, TS. Eu tenho o Dino instalado, então se a gente der um Dino help aqui, cria um main ali, bonitinho. Tem a parte de gerenciador de dependência, né? A parte de tooling, série de coisas interessantes aqui, certo? Tudo isso direto dentro do runtime, linter, ó. Formatador de código, né? Enfim, teste runner e tudo mais. Beleza. Se eu olhar para o Go aqui agora, se você tem acompanhado os vídeos, a gente já passou por isso nos vídeos anteriores, né? Então, ó, vou pegar exatamente o mesmo ponto aqui, ó. Então, Go is a tool for managing Go source code. E se a gente olhar agora para os comandos aqui, perceba o grau de similaridade, né? Então, o runtime do Dino, ele tem uma filosofia muito próxima e inspirada realmente no Go, tá? É realmente fortemente inspirado. Não só o Dino, tá? Tem vários outros runtimes também, outras linguagens que se inspiraram bastante no Go. O próprio Mix lá do mundo Elixir também tem inspirações no Go também e tal, para fazer tudo dentro da linguagem, se você precisar de nada externo e tal. Então, é bem bacana essa ideia. Se eu, por exemplo, aqui, né, eu criei um main aqui, né? Dei um touch main ali. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir com o main aqui, vou abrir com o Vim, bem rapidinho. E a gente vai pegar, por exemplo, esse exemplo aqui, ó. Então, salvei, né? Tem um main TS aqui, beleza. Eu já instalei o Fiber também, tá? Então, o gerenciador de dependência do Go, ele é nativo dentro do próprio tooling do Go e tal. Então, se a gente olhar o Go mod dele aqui, ó, tá aqui, aliás, tá aqui o Fiber, beleza? Então, a gente vai seguir a documentação ali, eu vou colocar o main Go, então, mesma ideia, tá? Main Go aqui, e a gente vai copiar esse trecho de código aqui. Então, perceba que a ideia é exatamente a mesma. Se eu der um catch aqui, main Go, olha lá. A filosofia da maneira de como um é inspirado no outro, basicamente, né? Então, o Fiber vem de uma inspiração do Express. A ideia é que eu tenho uma instância do Express, tá? E aí eu consiga, por exemplo, fazer o roteamento HTTP padrão, construindo através desse mecanismo aqui específico, com o Question Response e com callback, cuspindo a resposta para quem for consumir essa API REST aqui, que eu vou abrir aqui para meus clientes e tal. Aqui é da mesma forma, certo? Então, a gente tem um Fiber.new, tá? Esse new aqui tá me dando uma instância de app, que é bem parecida com a instância ali do Express. Da mesma forma que eu tenho um callback aqui, aí entra na filosofia específica do Go também, de como a gente faz handler de erro e tal. Mas perceba, ó, cara, independente da visão específica de como a linguagem tá sendo designado e tal, porque o modelo de concorrência no Go é um, e o modelo de concorrência no mundo Dino, Node e abstrações envolvendo runtime e JS em geral é radicalmente outro, tá? A diferença de filosofia da linguagem por si só, os constructos dela e tudo mais, é radicalmente diferente, mas a filosofia dos runtimes não, são muito próximas, tá? Essa é a ideia que eu queria trazer para vocês aqui hoje. E se eu quiser rodar esse código aqui com o Dino, tá? Olha a facilidade, tá, galera? Eu só precisei... Vocês viram o que eu fiz, né? Dou um Dino run main TS aqui e vou dar um go run main go aqui. Eu vou subir os dois servers aqui. Um tá rodando na 8000 e o outro tá rodando na 3000, né? Então, se a gente, por exemplo, bater no localhost 8000, tá aqui, né? Então, esse aqui é a API no Dino e essa daqui vai ser minha API aqui no Fiber, que eu copiei direto a documentação lá do Fiverr, tá? Então, Hello World, tá? Então, exata a mesma coisa, tá? Exata a mesma filosofia, mesmo runtime, e mostra como o Go tem sim influência na maneira de como a gente está construindo software no dia a dia hoje em dia. E o Dino é um runtime bem bacana, que tem inspirações muito fortes no Go. Então a gente percebe que se a gente olhar o help lá, como a gente já viu, né, do Dino, tudo você faz a partir do próprio runtime, assim, que dá uma beleza bem interessante, simplifica bastante o desenvolvimento, fora toda a parte de security também, que é bem importante do Dino em relação ao próprio Node em si, né? Talvez o Node vá na direção, quem sabe no futuro, mais pra frente, similar, não sei, mas é legal mostrar isso, né? Então, curiosidade aí pra vocês, espero que tenham gostado. Se curtiu, comenta, compartilha aí pro máximo de pessoas que vocês acham que podem, porventura, vir a curtir o canal e tal.